a gente pensa o ensino de ciências na educação básica, a gente tem muitas possibilidades para adequar esse ensino de ciências ao debate que vem acontecendo no momento. E uma corrente muito forte dentro do ensino de ciências é o que a gente chama de movimento CTS, ou de relações CTS. C de ciência, T de tecnologia e S de sociedade. Então, o que a gente quer, quando a gente adequa o que a gente está fazendo em sala de aula a essa corrente, a esse movimento, é deixar claro as relações que existem entre esses três campos de conhecimento. Entre o conhecimento científico, entre o conhecimento tecnológico e o próprio aparato tecnológico e as relações sociais de um modo geral. Então, adequar o nosso ensino de ciências ao movimento CTS é, com as práticas que nós construímos em sala de aula, deixar claro que ciência, tecnologia e sociedade possuem uma relação intensa e complexa. A primeira coisa que a gente precisa é estimular a postura crítica dos alunos frente a esse conhecimento. E aí eu estou falando desde o primeiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, até o último ano do ensino médio. Porque o que a gente precisa é estimular esse posicionamento crítico. Então eu posso, desde um júri simulado ou uma controvérsia científica no ensino médio, trabalhar esse aspecto, como nos anos iniciais, por exemplo, com uma prática de laboratório sobre os sentidos do corpo humano. E quando a gente usar, por exemplo, frutas para estimular os sentidos, a gente, além de discutir os aspectos sensoriais que estão associados à fruta, como a percepção das cores, como o cheiro, como o paladar, a gente também pode estimular o que está por trás da produção daquele alimento. Da onde vem aquele alimento? Quais são os contextos que envolvem a produção daquele alimento? Então, estimular o posicionamento crítico é um compromisso do movimento CTS, que a gente busque, com as discussões nas aulas de ciências, estabelecer essas relações de complexidade entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Um aspecto muito, muito importante é que o movimento CTS, de um modo geral, ele vai trazer discussões de meio ambiente, discussões de sustentabilidade, discussões de responsabilidade, como, por exemplo, com o consumo de água, com o lixo, com o consumo no que diz respeito ao aspecto econômico mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse movimento é um movimento recente. Ele surge em meados do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Com todo o desdobramento do que foi, a Segunda Guerra Mundial, a gente começa a colocar em xeque esse conhecimento científico e esse aparato tecnológico que é produzido. Basta você ver o que aconteceu pós-bomba atômica. Então, o movimento CTS, ele surge como uma crítica, como uma busca de responsabilidade das pessoas, da sociedade de um modo geral. Que as pessoas se comprometam com as questões que envolvem ciência. Então, o que a gente quer é pensar criticamente a relação do ser humano com as coisas. E as práticas que nós desenvolvemos no ensino de ciências precisam estimular esse comportamento. Então, a gente precisa refletir como a ciência é construída. Então, independente da série que eu esteja, eu preciso estimular isso. O que está relacionado com a produção desse conhecimento científico? Ciência é produto da cultura humana. Então, carrega com isso tudo que está ligado à cultura humana. O desenvolvimento tecnológico. Até que ponto mais tecnologia traz mais bem-estar social? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É óbvio que a gente tem que adequar isso à idade dos nossos alunos. A que série eu estou lecionando ciências? Mas a gente pode, desde o início, estimular essa pergunta, esse questionamento. Lembra do que eu falei sobre a prática de sentidos nos anos iniciais. E a gente precisa estimular a participação social dos envolvidos. Vou dar um exemplo simples que a gente pode fazer nas aulas de ciências. A responsabilidade sobre o lixo que nós produzimos durante o nosso momento de aula, durante o período que nós estamos na escola. Então, o movimento CTS
Uma postura CTS é uma postura de responsabilidade. E se responsabilizar pelo lixo que é produzido é um ponto importante que o ensino de ciências pode estimular na aula, na classe e na escola como um todo. Os projetos de reutilização, de reciclagem, estão dentro desse movimento que a gente chama de movimento CTS. Então, para você, trazer um debate do momento, moderno, adequado ao ensino de ciências que é discutido na academia para a sua sala de aula, a gente só precisa criar essas relações, porque eu tenho certeza que você já tem isso como uma prática dentro da aula de ciências que você constrói, que você leciona. Então, o que a gente precisa é abandonar esse comportamento ingênuo, que ciência é um conhecimento puro, verdadeiro e está alheio a qualquer outro contexto social. As pessoas precisam entender que ciência é complexo, que várias questões sociais, de aspectos econômicos, de associações, movimentos de grupo, interferem na ciência e que a gente precisa, quanto cidadão, a construção de cidadania, que as pessoas tanto falam, tem um aspecto central, que a gente precisa, como cidadão, assumir as responsabilidades que envolvem esse conhecimento científico, esse conhecimento tecnológico. Eu preciso me responsabilizar sobre o lixo que eu produzo na minha rotina normal. Então, os projetos de ensino de ciências, que tenham essa perspectiva CTS, precisam assumir esses compromissos. Então, toda vez que a gente entrar em sala para ensinar ciências, querendo estimular essa postura CTS, a gente precisa estimular essa assunção de compromissos, essa capacidade dos alunos de assumir compromissos e assumir responsabilidades no que diz respeito ao ensino de ciências. Espero que você tenha gostado e até a próxima.